Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. O nosso blog, gentequefala.com.br. E hoje estamos recebendo, neste dia 2 de novembro, a professora palestrante Gislene Teixeira da Silveira. Gislene, prazer tê-la aqui, Gislene. Prazer é todo meu, agradeço pelo convite e é sempre bom estar aqui com você. Professora, é professora, palestrante, coach de relacionamento e sexualidade, é isso? É isso, palestrante, colunista, escritora, está saindo um livro agora, final de novembro. Não, deixa eu perguntar, deixa eu apresentar a Deise, que eu tenho, Deise Helena de Simone. Prazer tê-la aqui. Prazer, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. É psicóloga clínica e organizacional. Isso. Eu sou companheira terapeuta e sou uma doula da morte. Gislene, coach de relacionamento e sexualidade. É coach de sexualidade também? Coach de sexualidade também. Eu sou sexóloga. E eu levo eu coloquei a função da sexóloga dentro do coach de sexualidade. E quando a gente trabalha com relacionamento, a sexualidade, ela aflora. Porque normalmente quem tem alguma questão para trabalhar sobre relacionamento também traz a questão da sexualidade. E então eu integrei essas duas áreas. Deixa eu começar hoje, dia 2, dia de finados, não é? É um dia aí de muita meditação, não é? Mas, aproveitando a presença da Gislene e da Deise, por que é tão difícil lidar com a morte? Quem pode? Acho que a Deise pode começar. Pois não. A morte, ela é muito vista como perda. Então, é a perda, é a pessoa que você não vai ver mais, é a tristeza, ela deixou para trás. A gente fala do abandono, então realmente é muito difícil e é um tabu ainda, né? Falar da morte é um grande tabu. E a morte, ela vem muito ligada ao sofrimento, à dor. Então isso dificulta demais. Tem pessoas que evitam a palavra, tem pessoas que, né, ai, fulano partiu, ai, fulano foi embora, sim, ai, não sei o quê, não se fala fulano morreu. É uma forma de... Por que isso? É uma forma de você anestesiar a dor. Então, ele partiu, você fica com a ideia que ele está num outro lugar. Não que ele morreu. Né? Não que ele acabou aqui. E, na verdade, ele não acabou aqui. Né? Ele deixou muitas coisas aqui. Tem algum aspecto de religião nesse evitar a palavra? Foi embora, foi para outro plano? Tem. Nem sei se estou usando as expressões corretas. Tem sim. Eu acho que algumas religiões, elas preparam mais para essa passagem, para essa morte, do que outras. Eu concordo com a Deise, existe mesmo um tabu, um preconceito, um medo de falar sobre a morte. Tanto é que muitas pessoas, quando falam, minha mãe morreu, a própria pessoa corrigindo, minha mãe faleceu. Parece, usa um sinônimo mais suave. Mais brando. Mais brando, exatamente por essa questão de... A palavra morte, ela tem um peso muito forte. E as pessoas, de fato, elas evitam. Tem a questão também da religião, né? Tem as que acreditam, das crenças, na verdade, não de religião, mas de crenças. Tem as que acreditam que morreu e aqui só ficou o corpo físico, de fato, mas que o espírito, a alma, reencarnação, tem todas essas questões. Então, essas pessoas conseguem lidar de uma maneira mais suave, eu acredito, mais fácil.
E existem as outras que acreditam que tudo acaba aqui de fato, né? Por crenças, acreditam que tudo acaba aqui. E aí essas têm um peso muito mais forte. E o que faz com que aqui ao lado da TV aberta, que aliás é uma região bem servida de cemitérios, Sim. Né? Tem vários cemitérios por aqui, sobe aqui, vira ali, tem vários cemitérios por aqui, né? Hoje as pessoas estão todas lá. Eu acho estranho que, se as pessoas têm dificuldades para tratar sobre morte, hoje os cemitérios estão lotados porque é a morte dos outros, é isso? Quando a gente lida com a morte... Na verdade, tem um peso muito grande os dois lados, né? Porque quem morre não lida com nada. E na verdade, o sofrimento é com quem fica, de fato. E essas pessoas que estão hoje é dia de finados, estão Sim. todas, de fato, visitando os túmulos, estão ali no cemitério. A gente vai lá, lava e faz, isso. E fica num cuidado... Eu quero entender o sentido disso. Então, essas pessoas... Na verdade, eu acho que depende de pessoa para pessoa, né? Tem uma variação aí. Mas são as pessoas que acreditam que é um simbolismo. O túmulo é um simbolismo. Então, é estar perto, estar próximo. É uma forma de cuidado, de mostrar que você não foi abandonado, você está aqui. Mas é um simbolismo, né? Pois não. Psicologicamente falando, quando você vai ao túmulo e você cuida, você põe flores, você arruma, te dá uma proximidade com quem foi, com quem morreu. Né? E um respeito também, Sim, né? Então eu continuo cuidando, de alguma forma ele está ali presente para mim. Né? Porque hoje, dia de finados, nós temos os cemitérios, nós temos uma grande movimentação. E sem ser dia de finados. Como funciona isso? Né? Então, nós passamos nos cemitérios e eles são geralmente vazios. Né? Existe pouquíssimas visitas, então é raro. É uma calma contagiante. É verdade. Então, essa proximidade ou essa dedicação nesse dia, né, é até mesmo como se fosse não te abandonei, estou aqui. Aproxima, mas nos outros dias você nega, você lida com a dor escondido, você fica em silêncio, você não entra em contato, você não discute sobre a morte, você não fala da dor do outro, que é sua também. Né? Então, existe uma grande dificuldade mesmo. Quando eu disse que aqui é bem servido de cemitérios, né, ironicamente, tem próximo o cemitério do Araçá, cemitério da Consolação, Sim. cemitério do Redentor aqui em cima. Ali no cemitério da Consolação tem não só o da Consolação, mas tem dois na parte de baixo, né, tem o cemitério dos alemães, o cemitério das freiras, né? Então, por isso é que eu fiz a ironia de que é uma região bem servida de cemitérios, né? Se descer a Cardeal, tem um outro cemitério. Então, e está tudo lotado. Quando você vem para cá agora, nossa, é difícil chegar aqui na TV. É verdade. E essa questão de por que só no dia de finados que tem, né, esse trânsito, esse congestionamento, esses cuidados, e nos outros dias não, é tudo realmente parece que está esquecido. As pessoas têm mesmo uma dificuldade de lidar com a morte, de falar da morte, de lidar com o sentimento da morte, da perda, do foi embora, não vou ter mais. E isso começa de criança, isso é cultural. Então, com as crianças, não se fala sobre a morte. Né? E o medo é tão grande que quando a criança fala assim, virou estrelinha. Seja animal, sejam pessoas, virou estrelinha. E na verdade, não é bem assim. Tudo bem que tem um simbolismo, tem que ter um jeito, um tato para falar com criança, mas tem adultos que falam, minha mãe morreu, não, virou estrelinha. Sim. Então, isso é um simbolismo de amenizar a dor, né? Eu vou transformar essa dor num termo mais suave, mais ameno, mais calmo, e aí parece que a dor também ameniza exatamente como termo. Aqui em São Paulo é recente a cremação, mas enterro ou cremação, quais seriam as... Quem vai para lá já não escolhe, mas qual seria, posso dizer, uma melhor opção? Então, eu acho que a melhor opção seria continuar vivo, né? Sim, sim. Mas essa é uma boa sugestão. Na verdade, eu acredito que para a grande maioria das pessoas só tem conhecimento das duas formas, que é
o enterro ou cremar. E, na verdade, existe uma outra opção, existe uma terceira opção, que grande parte das pessoas sequer tem conhecimento, não ouviram falar e ficam surpresos com essa opção. Ficam assustados, tem muito de preconceito, muito de tabu. Além da morte em si, vem um outro preconceito, um outro tabu, com a terceira opção, que é a doação de corpos. Doação de corpos ou doação de órgãos? Existem as duas. Existe a doação de corpos? Corpos. Você doa... Doa tudo? Doa tudo, o corpo inteiro. Porque a doação de corpos... Pacote fechado. Mas pode ser um pacote intermediário. Existe a doação de corpos e existe a doação de órgãos. Você pode optar... Diferença? A de órgãos, você doa só os órgãos. Na verdade, vamos lá. Por favor. Tem dois pacotes, eu vou usar o seu termo. Eu posso doar... Estou tentando amenizar, porque eu acho que é um assunto muito delicado e as pessoas evitam. Sim, evitam. Né? As pessoas podem doar apenas os órgãos e depois ser enterrado, ser cremado, que é o tradicional. E as pessoas podem doar os órgãos e doar o corpo. Então, a pessoa vem a óbito, é doado os órgãos, se for uma opção, e depois que foram retirados esses órgãos, é doado o corpo para as universidades, para estudo, para pesquisa. Então, você pode fazer concomitante, doa o corpo e, na sequência, doa o órgão, que não vai ser nem enterrado e nem cremado. Pois não. Existe muito julgamento, né? Existe, como a Giselene colocou, um grande preconceito, um grande tabu. E uma das maneiras de nós pensarmos diferente disso, né, desse pré-julgamento, desse tabu, desse sofrimento e de algo que não é usual, é nós pensarmos que mesmo aquela pessoa vindo a óbito, ela ainda pode continuar ajudando outras pessoas, seja na doação de órgãos, seja na doação do corpo, porque ela vai para estudo. Então, hoje, o número que nós temos de doações de corpos são insignificantes, infelizmente. E o problema religioso, né? Porque o que acontece com a crença de uma reencarnação, né? As pessoas não querem doar órgãos, né? Que aí depois, numa reencarnação, vem um mutilado, coisas desse tipo. Essa é a consciência de quem se opõe, não é, a uma doação de órgãos. Aí, no caso de vocês, já está falando de cadáver, né, o corpo todo, né, já é o corpo todo. Aí eu tenho, né, um questionamento maior ainda. Sim, eu acho que existe esse questionamento por conta muito do apego. Mais do que esse fator religioso, o apego. E existe algo que é assim, mas morreu, não tem que ir para baixo da terra ou não tem que ser cremado, né? Depende muito do histórico familiar, né? Depende muito de como, porque a morte é uma consequência da vida, né? Então depende muito de como você lidou com esse caminho todo, né, da família e de todas essas conversas, de todo esse tabu que vai em volta ou não, até para você poder lidar com esse desapego, lidar com essa crença. Então, nós sabemos que existem religiões que falam, não, eu posso doar os órgãos, né, porque isso faz parte da matéria. O espírito, ele vem completo, ele está completo, ele vem completo, ele vai completo. E quando ele retorna, ele também retorna completo ou não, de acordo com o seu merecimento e de acordo com todo o seu caminho espiritual. Mas, realmente, tem crenças e tem famílias que se apegam muito ao corpo, à matéria. Então, aí já é mais difícil de você lidar com isso. Aí vem lá no início, onde eu disse que as pessoas nem expressam, Exatamente. Nem gostam de falar nessa palavra, tá Exatamente. certo? Tá certo. E essa questão do apego é cultural. E vem as crenças religiosas. Então, na verdade, é um conjunto de muitos fatores que fazem com que as pessoas tomem algumas decisões de cremar. Tem algumas religiões, algumas pessoas, na verdade, que também não são a favor de cremar, porque acham que, como a Deise falou, morreu
tem que voltar para a terra, né? Tem que ter esse caminho natural. Então tem gente que... ao pó tornarás. Exatamente isso. Então, tem pessoas que não vão se conscientizar de uma maneira diferente. Porque tem as crenças e valores, e também não é o objetivo de ninguém convencer de outras maneiras, né? Porque os valores e as crenças, elas têm que ser respeitadas. Tanto da pessoa que veio a óbito, quanto da família. E se eu fui embora, eu não quero, não estou preocupado. A preocupação é dos outros. A preocupação é dos outros, mas quando a gente fala da doação de corpos, eu perdi, né? A gente usa o termo perdi. Ótimo. A minha mãe faleceu, ela morreu, a gente substitui, como eu falei agora há pouco, pelo termo falecer. Minha mãe morreu fez agora dia 27, fez um mês. E eu passei pelo processo de doação de corpo, do corpo. Eu doei o corpo da minha mãe. E a Deise estava nesse processo comigo, desde da internação da minha mãe, coloquei minha mãe nos cuidados paliativos. Então, tem todo um processo até chegar no final, que é esse desapego de doar o corpo. Então, a coisa não acontece muito fácil, assim, tipo... Pronto, morreu e agora eu vou decidir o que eu faço. Eu não sei se eu vou pelo caminho de cremar, de enterrar, ou ouvir dizer que tem essa doação de corpos, né? Na verdade, é um processo, precisa amadurecer a ideia, conhecer, saber qual o objetivo, né? Não é uma decisão tão fácil. Não é uma decisão tão fácil e nem na hora da morte. Porque na hora da morte as pessoas se desesperam, tem muito do sentimento, da emoção. E quando a gente, isso eu também, eu sempre falo isso no meu trabalho, é muito fácil um especialista, fácil não é, né, mas é mais simples, um especialista olhar e falar assim, tá fácil de resolver isso daqui. Por quê? Porque a gente olha o fato e tira a emoção do momento ali, daquela pessoa que está envolvida. E no processo de morte, a mesma coisa, se eu deixar para decidir na hora que o ente querido morreu, aí tudo fica muito mais complicado. Então, esse processo, ele é prévio. E você falou agora há pouco, né? A pessoa que morreu já morreu, né? Para ela tá tudo normal ali. E tanto a dor e os procedimentos é com quem fica. A saudade, as emoções, os sentimentos, a dor, tudo isso. Mas, na verdade, quando a gente fala de doação de corpos, precisa ter uma autorização, tem que ter tido um desejo da pessoa que faleceu. Por que isso? Porque é um procedimento... Porque existe uma lei federal para doação de corpos. Mas então, a doação de órgãos também tem essa exigência do consentimento? Sim. Ou a família pode assumir esse consentimento? Na verdade, existe o consentimento prévio, né? Sim. Eu quero ser um doador. Perfeito. Hoje eu acho que nem tem mais... Eu aviso a família e a família, se eu morrer, pode doar meus órgãos. Se eu morrer, quando eu morrer, que eu vou azucrinar bastante gente durante muito tempo, pode doar o corpo. Antes vinha... Eu tenho um conhecido que ele diz, se eu morrer... Esse é melhor que eu. Mais afastado ainda, né? E a Deise, nós somos sócias, né? Sim, sim. E a gente tem uma frase, a morte não precisa ser algo pesado, né? Porque é o caminho que todo mundo vai para lá, não tem escapatória, mas cedo ou mais tarde, o caminho de todo mundo é lá. E a gente tem uma frase que a gente brinca, porque a gente pode brincar com a morte. Sim. Não é um peso. Por isso que a pergunta foi porque a dificuldade em se lidar com a morte. Exatamente. Eu sempre brinco com a Deise, ela vai rir, ela já está rindo, ela até sabe do que eu vou falar. Acordar morto, né? Então, Milton Neves que brinca sempre. Não é? Acordar Acordou morto. Nós falamos no interior. Hoje eu não sei, mas antigamente, eu não sei há quantos anos na verdade, vinha na carteira de identidade sou doador de órgãos, né? Hoje eu acho que não vem mais. Não. Então acho que o processo é corrida, é natural. Não precisa mais ter essa decisão. Precisa avisar a família, eu quero ser doador de órgãos. E o doador de corpo, a pessoa, antes de falecer, ela precisa expressar esse desejo, tem todo um processo burocrático, é feito em cartório, preenche um termo de doação de órgãos, é reconhecido firma, precisa de testemunhas e fica ali. Você avisa a família, olha, eu quero ser doador de corpo, quando eu falecer,
o termo de doação assinado está na pastinha cor-de-rosa lá na primeira porta do guarda-roupa. E aí a família dá todo o processo, né? Segue o processo. Você usou uma expressão há instantes de cuidado paliativo. O que é isso? Cuidado paliativo é um cuidado de cuidar mesmo, né? Ter essa preocupação de cuidar do outro quando está com uma doença em fase terminal. Por exemplo, a minha mãe ela era renal crônica 5, é a fase terminal. E dali não tinha mais o que fazer. Então, a morte era certa, né? Mais dia, menos dia, a morte era certa. Então, eu entrei com um pedido de medida protetiva médica para que não fosse feito nenhum procedimento invasivo, que ela ficaria sequelada e não teria melhora. Vegetativa, exatamente. Então, como esse processo ele já era certo, eu fiz o pedido e consegui uma vaga para ela no cuidado paliativo, onde essa pessoa vai ser cuidada, esse paciente vai ser cuidado, ele vai ser assistido de fato, com todos os cuidados, carinhos, olhares de uma fase terminal. Então, ela vai ser, por exemplo, a minha mãe estava no cuidado paliativo e o médico falou, tudo que ela tiver vontade de comer, vocês podem trazer. Né? Onde numa internação tradicional, não pode comer isso, não pode trazer aquilo, vai comer só a comida do hospital. E no cuidado paliativo é assim, é a fase final e nós vamos cuidar dessa pessoa com os desejos finais dela e também com todo o procedimento para que essa pessoa morra de maneira mais cuidada possível. Então, não sente dor. Então, tem os medicamentos para que essa pessoa não sinta dor. Enfim, é um cuidado. É um tratamento de cuidados paliativos. Existe uma doença específica onde se aplicam esses cuidados paliativos? Ou isso é extensivo? Você está dando um quadro, né, de alguém que tenha um problema bem grave, vamos colocar dessa forma. Existe uma doença específica onde se aplicam esses cuidados paliativos ou não? Não existe uma doença específica para qualquer tipo de doença que esteja em fase terminal. Mas também, assim como a doação de corpos, tem muita gente que nunca ouviu falar em cuidado paliativo. Grande parte das pessoas, quando eu falo, eu coloquei minha mãe no cuidado paliativo, né, quando ela estava viva, as pessoas falam, o que é isso? Então, não tem essa informação, e às vezes, por falta dessa informação, as pessoas, o paciente, ele está internado, ele está com cuidados, mas não é exatamente aquele cuidado de final da vida. Não tem aquele acolhimento. Você cuida da família nessa hora, é isso? Eu cuido. Eu cuido. Eu passei por isso. A minha profissão hoje de companheira terapeuta também, ela veio de algum lugar. Né? Eu fui mãe de UTI 9 meses. Então, eu vi muitos óbitos na UTI de crianças. Então, a morte, nós falamos da morte... Como é que Fui mãe de UTI? Eu fui mãe de UTI durante 9 meses. Que é isso? As minhas filhas nasceram de 5 meses, gêmeas, uma gravidez gemelar, onde eu tive síndrome HELP, e elas tiveram que nascer com 24 semanas. Uma pesou 330 gramas e a outra 560. Então, quando nós falamos do dia de finados, nós imaginamos o idoso. Sim. Né? Mas eu fiquei ali 9 meses e eu vi muitos óbitos de crianças, né? De recém-nascidos, na verdade. E eu acabei fazendo um curso sobre luto. Eu atendi pais de UTI. O meu pai ficou doente, não tinha uma doença gravíssima, como, por exemplo, a mãe da Gislene. Não tinha um câncer, não tinha nada parecido com essa doença. O meu pai tinha um problema circulatório muito grave. Por isso que eu perguntei se se aplicava a um determinado tipo de doença. Você está respondendo agora de outra forma. Sim. Ele ficou internado 49 dias e quando nós demos entrada com ele no hospital, me chamaram e me disseram, olha, ele não vai sair. Eu falei, ok. Então, eu trabalhei com a minha família muito. E, assim, uma outra coisa, a negação, ela vem incrivelmente pesada. A minha família negou. Sim. Imagina, como ele não vai sair? Não, ele vai sair. Se ele não estiver bem, ele vai sair de home care. Né? Porque realmente não tinha nada crônico.
Eu falei, olha, ele não vai sair. Não, ele vai sair. Eu falei, ok. Porque tem a hora também de você falar, né? Então, eu cuidei da minha família e hoje eu cuido de famílias com pacientes terminais, né? Dando apoio ao paciente, porque às vezes a dor da família é tão grande, que realmente ela não consegue. Você colocou um quadro aí de pessoas que não aceitam, né? Sim, como é muito meu comum. pai vai falecer aqui no hospital, vai Sim. morrer aqui no hospital? De maneira nenhuma. Ele vai voltar para casa. Você citou o home care, né? Sim. Vamos cuidar dele aqui em casa. Mas já é uma situação que passa do nosso cuidado, supera a nossa possibilidade. Sim, com certeza supera. E aí nós fomos, graças a Deus, eu pude dar todo o suporte para ele. Como a Gi coloca, ele não foi para cuidados paliativos, mas ele ficou numa semi-intensiva, né? Nós não queríamos também ficar longe dele. Optamos por ele não ir para a UTI, não fazer nenhum procedimento invasivo. Ele teve muita qualidade ali de morte, né? Porque a Sim. gente não está falando de qualidade de vida, né? A gente está falando de qualidade de morte. Eu estava lá quando aconteceu, meu irmão estava, minha mãe não viu. Ela olhou para ele e não viu, até nós falarmos. Sim. Então, existe mesmo essa negação por conta de uma dor muito grande. E a companheira terapeuta, ela está ali nesse momento para poder acolher essa família, porque é a família que fica, né? Sim, e quando a Deise é minha sócia, como eu já mencionei, nós somos amigas há 25 anos quase. E quando a minha mãe ficou internada, a Deise, nós não só somos sócias, mas ela cuidou da minha família. Então, ela estava presente, ela visitava, enquanto minha mãe estava numa visita profissional, além de amiga, enquanto minha mãe estava internada. Ela me dava todo apoio, ela me ligava para saber como estava, o médico passou, o que ele disse, qual é o próximo passo, como que faz, e nos cuidados paliativos também. E quando eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe, eu estava, inclusive, na casa da Deise, e eu fui lá, acordei, eu recebi a ligação às 6h20 da manhã, eu fui lá, acordei a Deise e falei, eu estava em Santos, falei, estou indo para São Paulo, a minha mãe faleceu. O processo foi natural, claro que existe a dor, existe tudo isso que existe com todo mundo, mas eu estava tão preparada, porque já era uma decisão nossa. Na verdade, eu fiquei sabendo que existia a doação de corpos já há quase 30 anos. E ali eu levei essa informação para minha casa, para a família. Quando tiver óbito de alguém da família, na verdade hoje eu falo de todos da família, os corpos serão doados. Mas Deise, o que é, desculpa, mas o que é cuidar da família? Cuidar da angústia, cuidar do medo, cuidar dessa perda, porque é uma perda. Não dá para colocar de outra forma, né? Então, tem pessoas que elas lidam com a perda de uma forma extremamente doída, né? Quando eu dei a notícia da morte do meu pai para as minhas filhas, elas tinham 5 anos, uma das gêmeas virou e disse, eu estou com muita raiva, né? Sim. Então, cada um expressa de uma forma. Então, esse acolhimento, ele é muito importante, porque cada um lida de um jeito. Na hora que isso acontece, às vezes as pessoas, os familiares não conseguem se conversar, né? Existe uma divergência ali de sentimentos, agora de eu fiquei mais curioso ainda, né? Então, vou usar um pouco de ironia, mas você chega lá, olha, o seu pai está morrendo, eu vim aqui para cuidar de você, né? É isso mesmo. É um negócio assim, E é isso mesmo. Estou tentando entender. Algumas famílias, elas não conseguem se abraçar. A Gislene ficou assustada. Não, eu tô curiosa com a sua reação. Algumas famílias não conseguem se abraçar, não conseguem saber o que fazem, não chegam no lugar, assim, tira o chão mesmo, né? O chão escapa dali, né, em algum momento. Então, você está lá, é muito comum, porque eu fico muito com o paciente. Eu estou ali também, porque eu já acompanhei ao médico, porque eu já dei devolutiva do médico para a família, então eu faço todo esse trabalho de acompanhamento.
né? Eu não cheguei ali 2 minutos antes dele morrer, né? Eu tô num processo junto com a família. Então, é muito comum eu ficar até 15, 20 dias depois da morte. Eu fico com a família. Porque cada pessoa reage de um jeito, né? Por exemplo, quando eu recebi a notícia, eu estava em Santos e eu liguei para minha irmã, porque precisava levar o documento da minha mãe no hospital, e minha irmã estava mais perto, né? Estava em São Paulo, ela chegaria mais rápido que eu. E eu liguei para minha irmã e eu dei a notícia e ela desatou a chorar, e eu falava para ela, calma, e eu tentando, né, amenizar a situação por telefone. E eu estava super racional, porque eu sabia que esse era o processo e como a Deise falou, dali não sairia viva, daqueles cuidados paliativos não sairia viva. Então, eu estava talvez um pouco mais preparada. A família inteira estava preparada, mas cada um teve uma reação, porque cada pessoa tem uma reação mesmo. E o meu filho, ele disse, poxa, que bom, agora, não que bom que tenha morrido, mas que bom, agora a avó não vai sofrer mais. Então, cada um realmente tem uma reação, e como a Deise falou, a gente tem que cuidar, aí que você entrou a sua ironia, né? Mas a gente tem que cuidar de quem está vivo, porque quem morreu já foi. Mas cada um vai ter que viver o luto, e cada um vive o luto de uma maneira. Para uns é mais fácil, para outros é menos, é mais difícil, mas a dor está ali. Uns expressam, outros não, uns choram, outros se calam, como a Deise falou, tem pessoas que não conseguem sequer abraçar o outro, né, o filho, a mãe, o irmão. As pessoas negam muito a morte, negam em falar, em usar o termo morte, negam no momento que está vendo, e aí, falando da doação de corpos, é muito pior. Para muita gente é muito pior, porque a morte é cultural. O processo da morte para a gente é cultural. Mas, Giliane, doação de órgãos, né? Então a gente sabe que alguém está lá precisando de um coração, alguém está lá precisando de um rim, tem uma fila de espera para diferentes órgãos, para só ficar nesses dois. Mas e doar o corpo? Qual é a finalidade da doação de um corpo? A doação do corpo é doado para a universidade, é doado para o Departamento de Anatomia das universidades, e todas as áreas que precisam de um corpo para estudar, então medicina, odonto, educação física, farmácia, não me lembro de mais alguma, mas tem mais, psicologia, precisa do corpo para estudar. Fisioterapia. Sim, fisioterapia. Sim. E hoje, na verdade, nós não temos não é cultural, tanto é que a grande parte das pessoas não sabem que existe que pode ser doado o corpo, então não tem corpos que sejam doados. E tem muitas universidades que realmente não tem corpos, e o que a gente sabe, eu soube há muito tempo que eu pesquiso isso, até por conta de já ser uma decisão da família, que tem muitos médicos que fazem a primeira cirurgia, vão experimentar ali, né, experimentar no sentido de estudar, já na primeira cirurgia. Então, estuda em corpo vivo, quando, na verdade, deveria estudar em corpo morto, né? Porque a gente treina e depois vai colocar em prática. Eu não posso colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo, fazer uma experiência com uma pessoa viva. E por que isso acontece em muitas universidades? Porque não tem corpo. Então, por exemplo, eu doei o corpo da minha mãe para a Unifesp, que é do Hospital São Paulo, e conversando lá no departamento de anatomia, eles me deram a informação que o ano passado eles receberam 3 corpos de doação. E esse ano eles têm 120 alunos no primeiro ano de medicina. Então, fazendo uma analogia, é como se eu pegasse 120 alunos que estivessem estudando para um curso de TI, que precisa de um computador para estudar. Ou ele não vai saber mexer, ele não vai sair um bom profissional, porque ele não sabe, ele não mexeu no matéria-prima do trabalho dele. Agora, e o médico? Como que eu coloco 120 para estudar em 3 corpos? Gisele, vou fazer uma pergunta que pode parecer um absurdo. Com a cremação, não é? Muito disso foi superado, né? Por que a cremação? Você vai
em alguns crematórios que existem por aí, e você não vê o corpo, você só vê lá o caixão que aparece, as pessoas fazem lá as suas orações, mas quando alguém morre, né, isso lá, lembrando lá do interior, o velório se transformava numa grande festa, uma reunião. Festa é um pouco de exagero, mas era um encontro mesmo, encontro, né? E aí a pessoa quer ver ali, a pessoa quer... Quando tem a doação, doa depois desse momento, doa antes, eu quero ver o meu ente querido ali, ele já foi embora, nem saiu do hospital. Qual é um procedimento para isso? Existem vários procedimentos que podem ser seguidos. É determinado, a pessoa já assinou que vindo a óbito seria... Essa parte. Sim, seria doado. Já tem o óbito. Então, tem o óbito. A família pode decidir doar direto, desce para o necrotério, vai para a anatomia e ninguém vê mais. Claro que existe o reconhecimento do corpo, como existe normalmente. Ou a família pode decidir fazer todo o protocolo tradicional. Fazer o velório, reunir a família, fazer a despedida e depois, ao invés de ir para o crematório ou para o cemitério, vai para o departamento de anatomia. Então, pode existir todo o trâmite, o trâmite e o ritual tradicional. Que as pessoas querem o ritual. Sim. Né? Mas o presidente Temer, né, declarou alguns dias aí, alguns meses, que ele vai viver 140 anos, né? Então, está dizendo que o cidadão vive até os 140 anos e tal. Mas o que aqui se diz que todos têm direito a uma morte digna. O que seria esse direito a uma morte digna? Segundo o Temer, ele vai até os 140 para conseguir essa morte. Né? Está dizendo que todo mundo, a Previdência vai se extinguir, assim, se exaurir por causa desse pessoal que está vivendo muito. O que é uma morte digna? É a dignidade no morrer. Né? Então, como a Gi colocou, não tem dor, tem todo o cuidado da família, tem o acompanhamento da família, ele descobre, você trabalha um significado com o paciente, então, o significado que ele teve na vida. Então, você vai relembrar com ele isso quando você está cuidando de um paciente que está consciente, né? Então, você vai relembrar com ele tudo que ele fez, você vai fazer a trajetória com ele, da vida dele, vai mostrar o quanto ele foi útil. Então, isso é uma dignidade, você poder olhar para isso, você reconhecer a sua vida, né, eu acho que é a maior dignidade que um ser humano pode ter, né, entrar em contato realmente com tudo que ele fez ali, porque nós somos bons, nós somos ruins, né? Então, realmente, eu acho que é uma hora que você encontra esse significado. Mas se eu não quero morrer, como é que você vai me convencer que eu vou morrer? Da morte a gente não escapa, né? Não, então eu trabalho a vida, eu não trabalho a morte. Sim, mas eu não quero, né? Eu também não quero. Se eu morrer, eu também não quero. Não, mas Deise, eu acho interessante isso, né? Porque você está falando de alguém que está sendo preparado, só falta você falar, você vai morrer, mas dia menos dia você vai embora. Mas é difícil aceitar isso. Esse convencimento. É muito difícil. E, na verdade, não é nenhum convencimento, né? Você trabalha este momento. Então, você acolhe. Eu acho que a palavra melhor que expressa isso não é o convencimento, mas é o acolhimento. Então, você acolhe, mesmo porque as pessoas morrem, elas não estão sentindo nada. Às vezes, elas não sentem nada e elas vêm a óbito. Então, quando está nesse cuidado paliativo, quando você dá uma dignidade de morte para ele está ali acolhido, ele está sem dor, de alguma forma ele está se alimentando, e ele vem a óbito, ele está acolhido, ele está preparado. Eu acho que essa dignidade é o acolhimento. Eu concordo com a Deise, esse acolhimento ele é importantíssimo. E é cultural não lidarmos com a morte. Claro que ninguém quer morrer, é triste isso, mas a gente tem que viver da melhor maneira possível até para aceitar a morte. Então, o que é que eu estou fazendo em vida para quando chegar o meu momento, que ninguém sabe quando é.
Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui, né, como o Temer, morrer aos 140 anos. A gente não sabe, então a gente tem que viver com a melhor qualidade de vida possível, até para entender, para aceitar esse processo da morte. A Deise está colocando, é um trabalho específico que ela faz. Sim, né? sim. Mas é difícil encontrar alguém que tenha esse cuidado. Geralmente cai nas costas da família, a família rejeita aquele negócio todo, a família não aceita, a família cria uma série de obstáculos, não é? Sim, por isso que o trabalho é em conjunto. Então, por exemplo, se a pessoa já está no cuidado paliativo, ela está sendo cuidada, basicamente para a morte, uma morte digna. Agora, a família, ela vai ser cuidada para este processo de aceitar esse luto. Então, são dois processos paralelos. A Deise trabalha como companheira terapeuta e faz todo esse trabalho que ela já mencionou. E a minha sociedade com ela aí é na parte de relacionamento. Como é que essas pessoas se relacionam? Porque muitas vezes... Tem briga, né? Tem briga, a aceitação do luto é diferente, isso gera um conflito familiar e a pessoa ainda está viva, né? Então, começa a se desentender às vezes, grande parte das vezes, com a pessoa ainda em vida. E se não for acolhido, não tiver esse acolhimento, isso vai se propagar, né, vai se estender no luto. E aí o processo é muito pior. Então, a gente trabalha com a família o antes e, como a Deise falou, um tempo depois também. Houve um acontecimento bastante interessante. Eu perdi um irmão aos 52 anos. Então, ele faleceu aqui em São Paulo. E os meus pais já estavam morando em Santos. E minha cunhada me ligou, me deu a notícia. Eu fiquei de dar a notícia para os meus outros 2 irmãos. E fiquei encarregada de buscar os meus pais. Então, os meus pais... E aí, eu estou contando isso por conta do acolhimento, por conta do papel do companheiro terapeuta. Eu nem sabia que eu tinha essa habilidade, né? Mas a gente vai aprendendo ali ao longo dos acontecimentos mesmo da vida da gente. E eu fui buscar os meus pais, fui com o meu irmão e não contei. Eu não contei. Meu pai, na época, né, era revascularizado, minha mãe é revascularizada. Então, acho que você precisa ter aquela sensibilidade, você precisa ter o cuidado. E a minha preocupação era trazê-los em segurança. Então, eu disse que o meu irmão tinha tido 2 paradas e que ele estava no hospital e que eu ia levá-los ao hospital. O meu irmão... O outro já foi para o hospital, avisou 2 cardiologistas que eu ia chegar com os meus pais, e o quadro era esse, né? E nós chegamos, demos a notícia, os cardiologistas estavam em cima. Então, até neste momento, você precisa ter esse tipo de cuidado. E, às vezes, por exemplo, uma família que não tem essa consciência, ela não vai ter... realmente essa percepção, né? Então, muitas vezes eles chegam, já contam ou não contam. Eu tive um caso de uma paciente minha, o pai estava na UTI, a mãe entrou na UTI, o pai dessa paciente faleceu, a mãe saiu e disse que o pai estava viajando. Ela faleceu, ela morreu, achando que o filho estava viajando. Então, você encontra de tudo. São várias formas de você lidar com a morte. Qual é a certa, qual é a errada? Não sei, não tem receita. O mais importante é você estar ali. Mas como tem acesso a uma... Qual é o nome da tua função, se é que eu posso dizer? Eu sou companheira terapeuta. Companheira terapeuta. Isso. Como se tem acesso a uma companheira terapeuta? Eu tenho meu celular... eu atendo em São Paulo, atendo em Santos. Sim. Hoje eu estou lá. Não, mas quando a família descobre que precisa de uma... Quando ela não está dando conta. Quando ela não está dando conta, ou quando a família está se desentendendo. Eu entro com a Gislene. Não é só no momento da morte que a gente entra. Por exemplo, uma família, uma pessoa que está doente, não está em fase terminal, longe disso. Mas a família não sabe como lidar com aquela pessoa. Normalmente é o idoso, né? Não só, mas
Normalmente é. Então, não sabe como lidar, olha, eu não sei, minha mãe está falando umas coisas diferentes, a gente não está entendendo, eu acho que ela precisa de um acompanhamento, ou muitas vezes o que a gente pega, não tem tempo, a família não tem tempo de acompanhar esse idoso, precisa levar ao médico, então nós acompanhamos, vamos ao médico, damos a devolutiva para a família. Então não é só no momento da morte, mas é em todo o processo que a família precisa de um acolhimento, né, de uma ajuda mesmo. Então é ir caminhar, ir passear na praia. A Deise mora em Santos, eu vou para Santos para atender com ela. E nós fazemos todo esse processo de levar ao médico, de dar a devolutiva para a família, de levar para comprar o remédio, de tomar sol, vamos caminhar na praia. Então, não é só no momento da morte. E, na verdade, é um processo, né? Mas é um processo que hoje em dia as famílias têm dificuldades para... Acho que sempre teve, né? Hoje em dia, né? Não sempre teve, né? Sempre teve. Para dar um clique que do momento está chegando. Sim. Ou por um motivo prático, ou por um motivo emocional. Sim. Sempre. A dificuldade, ela existe realmente. Quanto mais consciente você tiver, melhor você vai lidar com essa situação. Você citou aí um aspecto, né, um fato, a gente pode dizer, colocar dessa forma. Está lá o pai internado, a família toda querendo notícias, né, daquela pessoa, seja sobrinho, seja tio, seja primo, tal. E aí o filho, com essa dificuldade de lidar com a morte, ele diz para todo mundo que o pai dele está muito bem, que o pai dele vai voltar para casa. Aí quando você chega lá, você tem um choque de... Né, de realidade. De realidade. A realidade que a pessoa está passando é muito diferente daquela que você vê ali. Como lidar com isso? Como lidar com o cidadão que esconde uma situação dessa? Muitas vezes, quando ele tem o choque de realidade, é que ele se permite ser cuidado. Não, mas estou falando não da pessoa que está lá enferma. Alguém que está acompanhando o enfermo. Sim. Por exemplo, quando meu pai faleceu, o meu irmão virou para mim e disse: mas eu achei que ele fosse sair. Não adianta eu virar para ele e dizer: olha, eu disse para você que ele não ia sair. Mas eu falei: como eu posso te ajudar? Né? Não adianta nem eu colocar para ele: você sabia que ele não ia sair, porque realmente ele não sabia. Né? Ele nega num grau, esse parente, ele nega de uma forma tão real, e é real mesmo, que você precisa esperar acontecer para você entrar, porque em algum momento ele vai desabar. E é a hora que você segura ele no colo. Não tem outra forma. Ele tem um ponto que ele vai... Como é que é o termo que você usou? Vai desabar em algum momento. Ele vai desabar, ele vai abrir esse espaço para eu entrar. Então é ali que eu preciso estar. E esse desabar que ela fala é um gatilho, né? Esse gatilho pode ser quando, de fato, se depara com o corpo. Esse gatilho é na missa de 7º dia, esse gatilho é quando acontece com muita frequência, que é quando enterra e realmente começa a jogar a terra em cima do caixão. Ali muita gente desaba, esse é um momento. A outra, na cremação, quando realmente o caixão desce, que aquela portinha vai fechando. Também é um gatilho. Então, existem vários gatilhos onde a pessoa desaba. E precisa desse olhar profissional para ver qual é o momento que essa pessoa precisa de ajuda. Até o momento em se desfazer das coisas, né? De quem morreu. Esse era o estágio que eu ia chegar depois. Sim. Né? Muitas vezes eu estou nessa situação, junto com a família. Né? Que é, de fato... O desapego é pior ainda. De fato, é onde... existem pessoas que, dependendo da crença... dessa família, fala: Deise, eu preciso esperar 3 meses, eu preciso esperar 7 dias, eu preciso esperar 6 meses. E eles é curioso, é muito interessante, eles me retornam, às vezes eu não tenho contato, e neste momento que eles vão desfazer das coisas, eles reeditam, né, essa perda, e eles me ligam e eu retorno para fazer junto essa limpeza. Limpeza é ótimo. Essa limpeza dos pertences, né? Sim. Então, dos móveis, das roupas, então, para onde vai.
Porque eu comento muito com a Gislene isso. Existe 3 momentos do luto principais. Existe a notícia, você recebe a notícia, quando você vê, né? E quando você vai realmente se desfazer desses pertences. Então, são 3 momentos que são cruciais. Porque, por exemplo, a Gi falou dos gatilhos. A missa de 7º dia, a missa de 1 mês, você ainda está naquela onda de sofrimento. Né? Mas quando você recebe a notícia, quando você vê, que você vê e fala, não tem mais jeito, ele está aqui. E quando você vai se desfazer dessas coisas, são momentos que são muito, muito dolorosos. Gislene, o que é a virada da morte? A virada da morte são vários cuidados, vários workshops, cursos, formas de mostrar, de aprender e de ensinar, né? Seminários, como lidar com a morte. Então, tem vários profissionais envolvidos, como companheira terapeuta, psicólogo, pessoas que lidam com a morte, que de alguma maneira vão lidar com a morte. Então, são cuidados que a gente aprende. E a virada da morte foi um desses, teve recente, né? Para que a gente interagisse e agrupasse esses profissionais. Como tem, por exemplo, a Doula da Morte, que é um trabalho da Deise também. Doula da Morte, é isso? É. O termo é esse? É. Isso é comum fora do Brasil, não aqui? Pois é. Eu trouxe. Ótimo. Porque é muito próximo do companheiro terapeuta, né? Sim. Então, a companheira terapeuta, na verdade, ela é uma doula da morte. Ela está ali, ela acompanha, ela acolhe, ela cuida. Então, esse é o meu papel. Qual foi a repercussão de se fazer uma virada da morte em São Paulo? É a primeira vez que tem? Eu nunca ouvi falar. Você desculpe o meu desconhecimento, mas eu nunca tinha ouvido falar num evento desse. Olha, eu só tive também informação deste, eu não sei se já teve outros. Uhum. Mas a repercussão, ela tem os 2 lados, porque quem participou da virada da morte são pessoas que são profissionais na área, que pode acolher de alguma maneira. Agora, então, foi super bem recebido por esse público. Por outro público que ouviu falar que tinha virada da morte, aí já entra tudo aquilo que a gente já falou lá no começo. O preconceito, o tabu, até porque a morte, para grande parte das pessoas, é uma negação. Porque a gente usou várias vezes o termo de cuidador, né? Sim. Cuidador já foi difícil de ser introduzido na nossa sociedade, Sim. né? Já foi difícil a conscientização de que aquela pessoa precisa de alguém que cuide dele. Isso é recente no Brasil, não adianta, é recente. Sei lá, não dá para se determinar, mas é recente esse termo na nossa sociedade, né? Agora, uma doula é mais específico ainda, Sim. não é? Então, eu queria que você explicasse melhor a aceitação desse termo, se é que houve, se apresenta, como é que faz? É muito Tem cartãozinho novo, né? Com isso daí ou não? Não. É muito novo realmente, né? Sim, desculpa, mas imagina, mas é isso mesmo, é muito novo. Acho que as pessoas precisam se conscientizar. Eu trabalho com isso, eu tenho algumas famílias já, num nível significativo, né, de famílias, e você vê que a aceitação de uma doula, de uma companheira terapeuta, ela é realmente uma questão de conscientização. Né? Até eu preciso de ajuda. É esse o termo. Né? Exatamente. É, eu preciso de ajuda. O cuidador já é a descoberta de que eu preciso de alguém que me ajude a cuidar dessa pessoa. Era exatamente isso que eu ia falar. Nós temos dificuldade de aceitar, hoje já com mais facilidade, mas o termo cuidador. Né? Eu preciso de cuidados. Mas, na verdade, isso também é cultural. Nós não temos o hábito de ser cuidado, em qualquer fase. É muito bem aceito quando é criança, é uma babá. Mas depois disso, em qualquer outra fase, a gente não aceita mais cuidados. E com idoso ou pessoas já doentes, enfermas, elas acham que eu vou dar trabalho.
Então, se eu preciso de um cuidador, é porque eu estou dando trabalho para a família. Então, eles meio que terceirizaram esses cuidados e colocaram um cuidador. E não é exatamente isso. Não é uma questão de estar dando trabalho, mas sim que a gente não dá conta de tudo. Então, precisa de uma ajuda profissional. E mesmo com a ajuda profissional, às vezes um profissional não consegue dar conta de tudo. E aí que vem a multidisciplinaridade. Sempre enrosco nessa palavra. Mas precisa de outros profissionais para fazer aquele atendimento. E as famílias que fazem opção por levar essa pessoa numa clínica? É uma boa opção também, mas tem gente que fala assim, eu não quero colocar numa clínica porque, por exemplo, o pai, a mãe, o avô, a pessoa que está sendo cuidada, ela se sente abandonada, ela se sente colocada num lugar que não é o ambiente familiar, e aí sim ela se sente excluída. A gente escuta muito isso. E o cuidador, o trabalho que a gente faz, a pessoa está na família, ela está em casa, e nós vamos até ela, nós atendemos em domicílio. Então, ela continua se sentindo parte da família, ela está inserida, ela não foi colocada num outro lugar porque está velha, porque está doente, e o termo velha é tanto tabu quanto o termo morte. E nós recentemente fomos em um programa de TV e nós levantamos essa questão. Não, o termo velha é aquilo que está em desuso, não serve mais, perdeu utilidade. E vem junto com a questão do tabu do termo morte. E essas pessoas, nessas fases da vida, elas colocam nessa forma. E quando a gente vai cuidar em casa, ela se sente de fato acolhida e cuidada. Vocês têm um site que se possa acessar e se possa tomar conhecimento dessa atividade de vocês? Eu tenho o meu Facebook, Sim. que é o meu nome completo, pode me adicionar, tem o WhatsApp. É Deise Helena de Simone. Isso, Deise Helena de Simone. Um fato importantíssimo que eu queria salientar aqui, ou o cuidado domiciliar, ou o cuidado numa clínica, você sempre precisa priorizar a dignidade. O que é possível em qualquer lugar, né? A dignidade, ela precisa estar presente em qualquer lugar. Muitas pessoas me perguntam, Deise, você é uma cuidadora? Não, eu não sou uma cuidadora. Eu não vou trocar fralda, eu não vou dar o remédio, mas eu vou organizar as fraldas, eu vou organizar os remédios. Nós fazemos inspeções em residências para que o idoso ele tenha uma medida de segurança maior. Então, damos dicas de segurança para o idoso. Então, é muito importante colocar que esse trabalho de companheira-terapeuta, ele acompanha todo esse processo até chegar nesse momento da morte. Gislene, tem uma forma de localizá-la rapidamente? Rapidamente, o WhatsApp é 11 98193 8211 e o Facebook é meu nome, Gislene Teixeira. Gislene Teixeira, não preciso da Silveira? Não. No Facebook? Não, né? só Gislene Teixeira. Agradecendo a Gislene Teixeira, que é professora, palestrante e coaching de relacionamento e sexualidade. Agradecendo a Deise Helena de Simone, que é psicóloga clínica e organizacional, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta segunda-feira, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.